A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e hoje nós queremos apresentar aqui a nossa lição deste segundo trimestre. Terminamos um trimestre falando de um tema muito bom, que foi muito agradável e edificante. E hoje, nesse segundo trimestre do ano de 2020, nós estamos iniciando um tema sobre o livro de Salmos, um referencial para a vida de adoração e oração do cristão. O comentarista desta lição é o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Tem aqui todas as suas qualificações, um homem muito capacitado por Deus e vai nos trazer uma visão aí panorâmica, uma visão a respeito do livro de Salmos, que é um livro que a gente aprende muito. Então tá aqui a nossa lição. Eu já quero deixar para você que está agora nos assistindo aí no seu sofá, na sua casa ou em qualquer lugar que você está, que ainda não adquiriu a nossa revista, tá bom? Da editora Betel, pode nos chamar, pode nos procurar, que a gente temos revista disponível aqui no campo de Praia Grande e nós estaremos entregando para você, ou você pode retirar também em uma das nossas igrejas aqui do campo de Praia Grande. Só para concretizar essa minha primeira fala, nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, campo de Praia Grande, estamos sob a liderança do bispo Samuel Ferreira, né? E aqui na cidade de Praia Grande, o nosso presidente é o pastor Samuel Silva. E hoje eu não estou sozinho, né? Estamos aqui hoje acompanhado para fazermos uma aula dinâmica, uma aula assim, a cada dia mais abençoada, aonde vai acrescentar na tua vida uma frase que eu costumo muito dizer essa frase, eu vou dizê-la aqui, porque ninguém é sábio demais que não possa aprender e ninguém é leigo demais que não possa ensinar. E aqui nós estamos aprendendo, ensinando, aprendendo, e quanto mais falamos da palavra, mais a gente aprende. Comigo aqui, servo de Deus abençoado, eu não vou falar, ele vai se apresentar aqui e vai já cumprimentar aí os nossos irmãos que estão nos assistindo. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos essa lição tão abençoada, uma lição muito para nós refletirmos no nosso dia a dia. E eu queria deixar aqui uma introdução já, Rosimar, aproveitando, para falar que os salmistas, eles sempre foram muito sinceros, muito autênticos. Então, nessa lição a gente vai ver o salmista rasgando o coração, rasgando a sua alma perante Deus. Então a gente vai ver vai perceber que Deus ama a sinceridade, seja quando a gente está muito feliz, ou seja quando a gente está muito triste. Deus ama a nossa sinceridade. Então essa é a introdução que eu quero deixar para os irmãos, Osimar. Maravilha, presbítero Saulo também, um dos nossos professores ali na sede, né, onde a gente tem prazer de estar nos congregando e juntos a gente estamos aí sempre envolvidos na Escola Bíblica Dominical. Bênção de Deus. E é verdade, né, Saulo? Essa primeira lição de hoje, ela vai nos trazer Salmos, um guia devocional para o cristão. E é interessante a gente dizer que quando a gente fala sobre os Salmos, geralmente a gente sempre atribui a Davi, né? A gente sempre vai atribuir Salmos a Davi, mas a gente tem que entender, e nós vamos abordar isso nessa lição, que o Salmo, não foram todos os Salmos que foram escritos por Davi. Existem outras pessoas que escreveram, que comporam este Salmo. Nós vamos entrar aqui e abordar isso dentro da lição. Sim, sim, muito importante dizer isso, porque muitas das vezes a gente abre a Bíblia e fala, olha, o Salmo de Davi, onde na realidade quem escreveu pode ter sido Moisés, verdade, pode ter sido os filhos de Corá. Verdade. Então é importante, antes de falar do texto, a gente entender o contexto. Verdade. E nessa lição, Rosimar, eu acredito que vai ser uma lição que vai trazer muita evolução para nós cristãos, para que na hora de apresentarmos ou falarmos algo dentro de Salmos, a gente possa ter um entendimento claro de quem escreveu, por que escreveu
em qual contexto escreveu e o que a pessoa queria dizer. Verdade. Por exemplo, os Salmos de número 90 é um salmo de Moisés. Não foi Davi quem compôs, mas é um salmo de Moisés. Então alguns não sabiam disso. Existem outros salmos, salmo de Asaf, existem outros salmos de outras pessoas que escreveram, que às vezes nós estamos lendo e nós nem sabemos. E é uma riqueza tão grande, Saulo, falar dos Salmos, que também é um livro poético, né? Salmos, ele entra como um livro poético, e nós vamos abordar isso daqui, essa riqueza que o Salmo nos traz, né? Sim, sim. Lembrando que os salmistas, eles eram muito voltados para a área da música. Então, por isso que a gente vai aprender dentro da lição, que é o Salmo dos Louvores, né? Significa o livro dos louvores, dos cânticos. Então, isso é muito interessante a gente trazer e fazer menção. Como, por exemplo, nos Salmos. Quando a gente abre a Bíblia, não é nos Salmos 90, por exemplo. É no Salmo 90. E muito importante, concluindo já a minha parte, dizer que o Salmo não tem capítulo. Então, quando a gente abre a Bíblia, olha, qual salmo que eu vou ler? Salmo de número 1, versículo ou verso X, o verso 2. E eu faço a minha leitura e a interpretação que Deus me deu, a gente passa para a igreja. Então é muito importante a gente aplicar isso no nosso dia a dia. A Bíblia, ela é teoria com prática. Eu aprendo e eu tenho que fazer, eu tenho que aplicar no meu dia a dia. Então, irmãos, vamos de fato agora entrar aqui na lição. O tópico 1 fala sobre títulos, divisão do livro e autores. É o que nós vamos entrar agora. E vamos adentrar agora no tópico 1.1, falar a respeito do título, né? Sim, sim. O título significa, no hebraico, salmo, significa Terrilim, que quer dizer o livro dos louvores. É muito importante também a gente frisar que lá em Tiago, capítulo 5, vai dizer que quem está feliz, cante. Ou seja, a gente entende que o salmista, no tópico 1, ao referenciar o título, ele sempre vai trazer expressões reais daquilo que ele estava fazendo. Como, por exemplo, algum salmo, o salmista vai dizer, olha, na minha angústia clamei ao Senhor. O que isso quer dizer? Naquele momento, de fato, ele estava angustiado. Então, o título do salmo tem muito a ver com o contexto do salmo, né, Rosimar? Verdade, o louvor, ele faz parte da vida do cristão. Quando nós falamos, o presbítero Saulo abordou aqui esse tema Terrilim, que significa louvor, não é que todo o salmo ele vai simplesmente ser um louvor, né? Nós vamos ter dentro do salmo, há uma riqueza tão grande quando a gente estuda os salmos, porque lá existem várias divisões. Nós vamos ter salmos ali, nós vamos ter alguns salmos específicos, chamado de acróstico, nós vamos ter o salmo precatório, nós vamos ter o salmo de clamor, nós vamos ter o salmo de confissão, nós vamos ter vários tipos de salmos. Então é uma riqueza muito grande aqui, mas é interessante a gente entrar dentro desse assunto, porque na realidade a nossa vida diante de Deus tem que ser uma vida de louvor. E é interessante que a gente entrar dentro do salmo, porque a gente vai ver, como você citou, pessoas que vivenciaram alguns momentos e dentro destes momentos eles se lembraram de Deus. Sim. Então também serve para que eles venham se lembrar do que Deus fez por eles, escrever aquilo, deixar escrito aquilo que Deus fez, como existe alguns salmos que destaca os pais ali, eles relatando para os filhos aquilo que Deus fez, e os filhos lendo, né, testificando daquilo que os pais deixaram escrito, daquilo que Deus fez. Então há essa importância também da escrita, né, dos autores que deixaram escrito, dos salmistas, de todos eles que deixaram isso relatado para a gente. Nos dias de hoje a gente está lendo e tendo a nossa vida edificada. Sim, sim, sim. E importante também destacar que dentro desse contexto que você citou, eu já falei disso na introdução, mas é bom frisar, a autenticidade. Então, o Davi, por exemplo, falava, Senhor,
cria em mim um coração puro. Por quê? Naquele momento ele não estava com um coração puro, mas ele se lembrou de Deus, que foi exatamente isso que você citou. Então, ser sincero, a gente precisa ser sincero. O título traz menção à sinceridade. Irmãos, tudo que a gente for fazer, Rosimar, tem que ser com sinceridade. Verdade. Se a gente estiver triste, a gente tem que falar para Deus: Deus, estou triste. Se a gente estiver feliz, Deus, estou feliz. Todavia, lembrar-se de Deus nos momentos da vida. Vai ser abordado aqui, eu já entrando aqui já na lição, vai ter o salmo chamado de Salmos dos Degraus, né? Sim. Na realidade, é muito interessante, porque quando a gente fala de degrau, a gente vai lembrar da escada, como tem aqui dos dois lados, onde você vai subir alguns degraus, né? Sim. E vai relatar o povo de Deus subindo os degraus em direção a Jerusalém, ou seja, relatando acontecimentos, o que eles passaram e caminhando em direção a Jerusalém. É chamado de degrau, salmos de degrau. Então, os salmos, ele também vai contar a história, vai contar o momento, como a história da vida de Davi, quando ele cai no adultério, salmos de número 51. Aquilo dali há uma riqueza, como você disse, de sinceridade nesse salmo, onde ele é tão sincero, se rasga diante de Deus, e é o que a gente precisamos ter também na nossa vida. Verdade, verdade. Nada melhor do que a sinceridade, seja no momento mais alto da vida ou no pior momento da vida. A sinceridade. Por que é importante a sinceridade? A sinceridade, ela nos faz pensar, nos faz agir como seres humanos, mas sabendo que há um Deus no céu que é perfeito e perdoa os nossos pecados. Então a sinceridade, Rosimar, ela é algo tão impressionante que nos torna íntimos de Deus. Tá, Gustavo, para finalizarmos esse primeiro ponto ao qual nós estamos falando, a respeito, na realidade, do título, né, dando uma entrada aí para a gente entender um pouquinho mais, é bom trazermos esse tema, porque na realidade nos arremete, na realidade, o livro de Salmos, a louvar a Deus, a agradecer a Deus. Hoje nós temos esquecido muito, a nossa sociedade, no geral, temos esquecido muito de agradecer a Deus. Você vê que a maioria hoje é pedir, me dar a campanha para receber isso, e a gente esquece de louvar, de agradecer pelo que Ele fez na nossa vida, de adorar a Ele. E tinha muito isso no contexto daquela época onde vivia os profetas, viviam os reis, viviam Davi e tantos outros, de agradecimento por pequenas coisas. E hoje a gente tem tanta coisa que a gente esquece de agradecer. Então vai nos arremeter também o comentarista a gente exaltarmos um pouquinho mais a Deus, sim, a sermos mais gratos a Ele e a louvar mais a Deus. Sim, sim, verdade. Louvar é no intuito de agradecer, como você disse, com sinceridade. Falar: Deus, muito obrigado por essa bênção. Deus, muito obrigado por eu ter passado por essa situação. Todavia, Deus merece ser glorificado a todo momento. Encerrando esse primeiro tópico, a gratidão, irmãos, ela nos abre portas. Você sabia disso? Sim. Quando nós somos gratos, eu não estou falando isso somente a Deus, em primeiro lugar, mas a gratidão de forma geral, ela sempre vai nos abrir porta. Quando eu sou grato a Deus, sempre agradeço, Senhor, obrigado. É uma coisa interessante, eu ensino muito isso para minha filha, minha Sofia, vai fazer 4 anos, e uma coisa que eu ensino ela na oração, é muito bonito ver ela orando, a gente ensinar. E eu ensino sempre ela a começar a oração agradecendo a Deus. E é tanto que ela começava a oração comigo, né? Eu repito a oração, eu oro primeiro, ela ouve, né? Porque a gente sabe que as crianças, elas aprendem por repetição, elas aprendem ouvindo, tanto as coisas boas, quanto também as coisas ruins. Então eu oro, ela escuta, daqui a pouco ela começa a oração dela. E eu observei que ela sempre orava rapidinho e já ia pedir. É interessante que ela orava: Senhor, obrigado, Senhor, abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoa isso. Então, e ela já ia pedir. E aí eu insisti um pouquinho mais nela, quando ela já ia pedir: opa, filha, agradece mais. Agradece por tudo, agradece pelo café da manhã, agradece pelo almoço que você almoçou, agradece porque você foi brincar ali na praça, você foi brincar no parquinho, você fez isso, agradece por isso. E aí ela ficava
tempão agradecendo, né? Aí é tanto que esse dia eu estava orando, e a mãe dela falou, mas chega, tanto agradecimento é esse, mas é que a gente temos que ensinar, nós precisamos ser mais gratos a Deus pelas pequenas coisas, louvar a Deus. E quando nós fazemos isso, portas são abertas. Quando também nós somos gratos às pessoas que estão ao nosso lado, as portas são abertas. Isso é de fato. Então, precisamos aprender a não termos na nossa vida a ingratidão, mas sempre a gratidão. Rosimar, também dentro do tópico 1, temos a divisão do livro, né? Muito interessante isso, a gente abordar, que é uma riqueza, que eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, conhecedores da palavra, estudantes da Bíblia, sabem, mas tem pessoas que não sabem. Eu particularmente amo muito a palavra de Deus, gosto. Às vezes a gente acaba ficando um pouco... a circunstância, o trabalho, da vida, algumas coisas nos tiram um pouco a atenção, a gente acaba dando aquela relaxada. Mas eu gosto muito sempre de estudar a palavra de Deus. E o interessante aqui é que há uma divisão no livro dos Salmos que é chamado até de Pentateuco de Davi, né? Por quê? Porque sabemos que o Pentateuco, para você que gosta da Bíblia, sabe que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então nós vamos ter uma comparação dele com o livro dos Salmos, como se os Salmos se dividissem em 5. Você pega o livro de Salmos e divide em 5, comparando aos primeiros livros da Bíblia. Então, do Salmo 1 ao 41, se é comparado ao livro do Gênesis. E o livro do Gênesis fala sobre o pecado do homem, a queda do homem. Então você vai ter dentro do Salmo do 1 ao 41 esse tema. O Salmo do 42 ao 72 vai se referir ao Êxodo, que na realidade vai nos trazer sobre a salvação do homem. Então você vai ver que o Salmo na realidade 41 ao 72 aborda esse tema. Do Salmo 73 aos Salmos de número 89 vai ser comparado ao livro de Levítico, na realidade, onde vai trazer aí o louvor, o tema do tabernáculo, então aborda também. E os Salmos do número 90 ao 106 se compara ao livro de Números, né, que traz aí o tema, na realidade, sobre proteção de Deus, né, quando Deus protege o seu povo, né? Tanto que nesse meio vai ter o Salmo 91, que é o Salmo de proteção, que muitos usam. Sim. Então, 4. E o 5º, que é comparado ao livro de Deuteronômio, vai ser dos Salmos de número 107 aos Salmos de número 150, que é onde termina o livro de Salmos, e aí é comparado a enaltecer a Deus. É tanto que os últimos salmos, que é o 130, o 137, 138, 139, são salmos de louvores, como o 150, 148, são salmos de louvores, de enaltecer a Deus. Então a gente tem essa divisão na realidade do livro de Salmos. Outra coisa é sobre os autores, né? Sim. Abordar um pouquinho a respeito dos autores dos salmos. Sim, sim. É muito importante ressaltar que nem todos os salmos foi Davi que escreveu. Historiadores, pesquisadores dizem que Davi escreveu cerca de 73 salmos. E quem foram esses outros autores que você perguntou? Por exemplo, Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã, filhos de Corá. Essas pessoas que eu falei, eles também escreveram os salmos. Por quê? Porque o livro dos salmos está muito relacionado a Davi. E se a gente for parar para analisar, 73 salmos, dentro de 150, ele escreveu quase a metade. Verdade. Ou seja, a outra metade tem outros autores. Então é muito importante a gente identificar uma coisa que eu gosto de falar muito. Dentro do texto, perceber o contexto. Não é só porque eu abri no livro de Salmos que é Davi que está falando. Pode ter um salmo de Moisés, como citei. E nós vamos ter 49 salmos aproximadamente que não há identificação. Vamos dizer que são salmos anônimos, ou algumas pessoas, alguns escritores atribuem a outras pessoas, e há algumas especulações. Mas é fato dizer
que é uma riqueza muito grande daqueles que foram identificados, que escreveram, e de outros também que nos deixaram o livro de Salmos com tantas riquezas assim para nossas vidas. Sim, sim. Só para finalizar esse tópico, né? É muito importante destacar que, independente do momento, do contexto ou da época, o Espírito Santo sempre inspirou os salmistas. Muito importante relatar isso também. Sim, com certeza. Partindo para o tópico 2, falar um pouco a respeito das principais características deste livro que nós estamos falando, que na realidade é o livro de Salmos. Como você tinha falado, frisado anteriormente, na realidade, tudo isso que a gente está falando a respeito de Salmos, sobre a expressão, sobre o ritmo, sobre a linguagem, sobre quem escreveu, não significa dizer que o texto escrito, as poesias escritas, os salmos escritos foram frutos da imaginação humana, né? Não, de forma nenhuma. Na realidade, foram escritores inspirados por Deus, né? Pessoas inspiradas por Deus que escreveram, que comporam, escreveram todos esses salmos, né? Sim, sim. É importante ressaltar também que não é só no livro de Salmos que existem as poesias. A lição também nos ensina que no livro de Êxodo, Deuteronômio e Juízes também tem algumas poesias dentro destes livros. Então não é somente no livro de Salmos. E eu achei um comentário aqui dentro da lição muito interessante, aonde na Bíblia de Estudo Palavra-Chave diz assim: trata-se de uma poesia diferente de nosso tempo, pois não envolve rima, mas envolve pensamentos ou ideias. Então, a poesia hebraica, ela era muito mais além da nossa poesia atual. Como, por exemplo, hoje quando a gente fala de poesia, é algo que precisa rimar no final. Mas na poesia hebraica, ela era algo de pensamento, ela era algo de ideias, onde o escritor estava fazendo menção a Deus de pensamentos e ideias. Verdade, isso de fato você tirou do meu pensamento aquilo que eu estaria abordando, que na realidade seria essa parte aqui dessa riqueza dos salmos aqui, né? Que não precisa ter a rima, né? Mas sim a ideia, o pensamento, tudo aquilo que eles colocaram dentro, na realidade, do salmo. E falando agora a respeito do acróstico, né? Que palavra acróstico? Você já ouviu falar dessa palavra no livro de Salmos? Algo gostoso você ler, aprender, ver que algo assim, nossa, que eu não tinha. Você vê que é algo tão de Deus, né? Quando a gente fala da escritura sagrada, da Bíblia, dos seus autores, tantas pessoas que comporam, que escreveram em diversas épocas diferentes, tanto pessoas de níveis diferentes, boiadeiro, cobrador de impostos, profetas, reis, pessoas que escreveram e depois Deus fez com que ele escrevesse num período de 1500 anos, onde a Bíblia foi escrita, se juntasse tudo e desse o que nós temos hoje, que é a Bíblia. Mas falando aqui do livro de Salmos, é tanta riqueza que a gente vê um conjunto assim de uma riqueza chamado acróstico, né? Que eu fui analisar e olhar, como é interessante você observar a respeito disso, né, Gonçalo? Sim, sim, verdade. O salmista, no Salmo, né, temos muitos acrósticos. O que significa acróstico? Pode ser as primeiras letras de uma palavra ou de verso. Como, por exemplo, eu já vi em festividade de jovens, tem a palavra Jesus, aí o J significa J de Jesus, o E de o, S de Senhor, U de único e o S de Salvador, trazendo menção à palavra Jesus dentro do acróstico citado. Interessante, você está falando a respeito de um salmo acróstico, que é o Salmos de número 119, que tem uma riqueza, ele tem 176 versos, e é interessante que você vai encontrar dentro de todos os 176 versos, entrando lá, pode procurar, que você vai encontrar, ou você vai encontrar a palavra, ou você vai encontrar testamento, ou você vai encontrar escritura, você vai encontrar algum sinônimo da palavra, como se que entre a palavra escritura, ou a palavra, né, como está escrito.
Então, você vai encontrar, como você disse aqui, deu esse exemplo aí de um acróstico, lógico que dentro do alfabeto hebraico, né? Sim. Contendo ali as 8 seções de 22, que é o alfabeto hebraico, não tem vogais consoante, mas são 8 seções de 22, que vai dar 176, que é a quantidade de versos que possui o salmo acróstico, que é o 119. Sim, sim. E só para complementar, é a completude de Deus nisso tudo, né? A gente consegue ver Deus nisso tudo. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 22, a Bíblia vai dizer que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então olha que bacana, Jesus ele é completo. Até dentro da Bíblia a gente pode ver um Jesus completo. Toda vez que alguém vai falar algo de Jesus, Jesus é completo. Toda vez que Jesus fazia um milagre, era completo o milagre que Jesus fazia. Verdade. Entrando aqui a respeito de refrão, falando do refrão, Sim. quando a gente pronuncia refrão, é lógico que você que já cantou em conjunto, você vai lembrar do refrão daquele hino, né? O hino da harpa. Você vai ver o hino da harpa e lá tem o refrão. O refrão é aquilo que você vai repetir. Você vai cantar, vamos lá, tem 4 estrofes, mas tem o seu refrão, que é aquilo que você vai repetir. Então, dentro do livro de Salmos, nós vamos encontrar também, na realidade, o refrão, que são repetições de algumas frases que a gente encontra falando, depois repetindo. Nós vamos encontrar isso, o exemplo do Salmo 107, nós vamos ter outro exemplo, como também o Salmo 13, o Salmo 19 e tantos outros salmos que a gente vai encontrar essa riqueza, esse refrão ali dentro também. Sim, sim. Importante ressaltar também, Rosimar, que o refrão, ele traz a memorização. Quem é que não conhece um hino da harpa, porém não sabe o contexto, mas sabe o refrão? Por quê? Porque o refrão ele nos traz a memorização. A gente consegue colocar dentro da nossa cabeça que aquele hino, eu conheço ele, seja pelo ritmo do hino, como ele está sendo tocado, ou seja pelo refrão. Então é importante ressaltar isso também. Eu não quero me ater aqui, não queremos nos ater à leitura, não ficar uma aula monótica, enfadonha, não, mas eu preciso ler aqui aquilo que o comentarista colocou dentro da lição, que ele diz assim algo muito interessante. Ele fala assim, outra característica do livro de Salmo é o uso de paralelismo. Conforme explica Ilma Barretos, a poesia hebraica e a poesia ocidental são bastante diferentes, ou seja, a poesia hebraica com a nossa, como nós já falamos aqui, que a nossa tem que ter rima, né? A hebraica não precisa, a hebraica é mais ao pensamento, a ideia, ao sentimento, o momento. É diferente da poesia ocidental. Uma das diferenças que se pode perceber é que a poesia hebraica quase não usa rima das palavras. O pouco uso de efeito é compensado pelo uso de paralelismo, que consiste em repetir a mesma ideia em 2 versos sucessivos, usando, porém, uma forma diferente em cada verso. É uma riqueza que é assim sem tamanho a gente estudar, ler e entender um pouquinho o livro dos Salmos. Sim, sim. E para finalizar, nos salmos que você citou, como por exemplo no Salmo 107, que existe algumas repetições, como o destaque do Salmo 107 e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Em outros versículos, dentro do Salmo 107, é citado igual ou parecido, que entra exatamente o que você acabou de explicar, o paralelismo. Aonde, por exemplo, no versículo 6, no versículo 13, no versículo 19 e no versículo 28. Então, eles estão iguais dentro dos salmos, ou então é algo muito parecido. Só para finalizar esse assunto referente ao paralelismo. Então, abordando agora o tópico 3, indo para a nossa parte final da lição, que vai trazer algum esclarecimento de algumas expressões, de tantas que a gente tem no livro de Salmo. A gente vai abordar algumas aqui, não tem como abordar todas as expressões, Salmo tem uma riqueza muito grande, muita coisa, que às vezes tem coisas que nós mesmos não vamos entender, tá? Mas vamos abordar algumas expressões aqui no tópico 1, eu queria ler contigo, que tem a revista, ele vai para você entender essas expressões, que neste tópico
destacaremos prováveis significados dos termos Selá, Higajon, Mictão, Geduntum, Masquil e degraus. Isso daí você vai encontrar na sua Bíblia, destacando que é importante destacar que não há um único entendimento sobre os seus significados, havendo constantes debates sobre esse tema. Lembrando que hoje muda muita coisa, porque assim, nós temos hoje muitas Bíblias hoje. A gente vai ter Bíblia atualizada, King James, a gente vai ter muita coisa hoje em que as pessoas que escreveram a Bíblia, eles já deixaram mastigado pra gente, né? Tanto que Bíblias de estudo que a gente tem, ali a gente encontra os estudos e nós precisamos tomar muito cuidado também com isso, porque são os estudos segundo aquela pessoa estudou e buscou. E pode, com certeza, haver dentro do estudo dele coisas divergentes. Então, dentro desses temas aqui, nós vamos abordar aqui, vamos falar aqui a respeito do top 3.1 e vai abordar 3, que é Selá, Higajon e Mictã. Eu já vi alguns debates a respeito desse termo, Selá, que às vezes a gente encontra em algumas Bíblias. No Salmo, você tem lá, entre parênteses, entre aspas, tem esse termo Selá. E aí eu já ouvi alguns debates se referindo que esse Selá significa uma pausa. Sim. Que esse Selá, na realidade, era para você respirar. Então, existe vários debates a respeito disso. Eu quero ler aqui, para que a gente entenda um pouquinho, para que você possa ter esclarecimento, que no sentido original de Selá, ele é desconhecido, mas parece significar levantar a voz, tá certo? Durante um cântico, durante um canto. Na realidade, um outro sentido também dessa palavra, ela teve um sentido de pausa ou de um silêncio musical. E uma outra ideia também que indica uma pausa no sentido de você parar, meditar um pouquinho, dar aquela parada para refletir, para meditar. Então você vê que existe várias abordagens, não há uma certeza a respeito disso, são estudos, são pessoas que têm ideias diferentes e eu não posso chegar aqui e afirmar para você que é isso, tá bom? Sim, sim, sim. Um que você citou também foi o Higajon, né? Que você falou aí. Então no Salmo 9, no versículo 16, por exemplo, ele aparece junto com Selá, que pode se referir a uma meditação, que está muito próximo ali com uma pausa, um silêncio, um respiro. Uhum. Então a gente entende que o Higajon, ele pode ser uma meditação do quê? Da mente, uma meditação do coração, é um respiro da alma. Aí entra o que você acabou de citar sobre a interpretação. Uma só palavra, existem várias interpretações e a gente não consegue afirmar de fato, fincar. Olha, a palavra Higajon significa isso. Por quê? Porque essa palavra tem várias interpretações, né, Osimar? Um outro termo que eu confesso a você, que para mim é novo, estou vendo aqui nessa lição, que é Geduntum. Geduntum. Para mim até, né? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, você que está em casa, no livro de Primeiras Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 16, os versículos 41 e o versículo 42, está aparecendo para você aí no seu vídeo, você pode acompanhar com a sua Bíblia, e ali ele vai citar, vai falar a respeito desse Geduntum, que na realidade ele é aparentemente o nome de um diretor musical, né? Ou na realidade ele faz parte da família dos levitas, habilidosos na arte da música, por isso que ele entra aqui a respeito desse termo, se referindo a quando um salmo citado referente à área musical. E você vai encontrar isso daqui em alguns salmos, como nos salmos de número 39 e nos salmos de número 72 e o 77 a gente encontra esse termo também. Sim, sim. E para finalizar, explicar as expressões, eu queria falar sobre o degraus, né? A expressão degraus, que literalmente quer dizer subir, ou cântico degradual. Ou seja, você tem uma escada, né? Você vai subindo degrau a degrau, ou cântico de peregrinação. Então, outro termo utilizado, outra expressão utilizada, que nós não podemos afirmar de fato
o que significa. Ou a gente só consegue, olha, existem essas possibilidades de entendimento. Mas o que de fato o autor queria dizer, a gente não consegue discernir. Interessante, um desses salmos que me vem à mente agora é o Salmo de número 126. Ele pode ser chamado também esse cântico do degrau. Abre comigo a Bíblia, Salmos de número 126, para a gente poder irmos aqui para a conclusão. É interessante esse salmo, ele contém 6 versos. Olha a riqueza que tem nesse salmo. Aparece para você aí, olha só. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Dizia-se entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isto estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes da água do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltarão sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aqui, um salmo, um cântico de degrau, foi um cântico de livramento, quando o povo realmente sai, regressa do cativeiro, e aí eles vão cantando esse cântico, louvando a Deus por ter saído, na realidade Deus ter tirado ele do cativeiro, eles sonhavam com isso. Então há uma riqueza aqui muito grande dentro desse salmo, também traduzido aqui como cântico dos degraus. Sim, sim. E para concluir, né, eu posso dizer o seguinte, até o autor da revista, ele cita isso, que o livro de Salmos, ele é indispensável sobre louvor e oração. Então, quando se diz indispensável, não pode faltar na nossa vida como cristão louvor e oração. E o salmista, ele sempre foi muito claro, muito objetivo daquilo que ele tinha para falar para Deus. Então, nessa lição de número 1, já vou concluir, vou passar para o Rosimar, só para ele finalizar, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, para você que nos assiste, que nos ouve: irmãos, seja sincero. Eu sei que a gente abordamos muitos temas aqui, mas seja sincero e use os salmos nas suas orações, seja coletivas ou seja individuais. Quem nunca abriu um salmo para que Deus possa falar com ele? Continue fazendo isso e que Deus abençoe os irmãos. Conclusão da lição, como diz aqui o comentarista: o livro do Salmo é um indispensável guia, para a oração, tanto individual como coletiva, principalmente neste tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária expressa em muitos cânticos que tem por aí, Então, o livro de Salmo para a gente ele é indispensável. Então, temos aqui apenas aí um pouquinho do que a lição nos traz. Tem muito mais conteúdo, você pode abordar, você pode estudar em casa, você pode ler junto com a Bíblia, que é interessante. Mas que Deus te abençoe. Agradeço aí a você que esteve conosco até este exato momento, neste dia de hoje, esta manhã, onde está sendo lançado o vídeo, mas seja qual for o horário que você está nos assistindo, eu quero agradecer aqui. Deus abençoe. O presbítero Saulo está conosco, tá certo? Obrigado. É uma novidade pra gente aqui, mas a gente está tentando cada dia melhorar aí, fazer o melhor para que os nossos irmãos que estão, nossos amigos e irmãos, pessoas que estão nos assistindo, possa cada dia mais nos assistir. E eu quero pedir 3 coisas aqui, finalizando isso. Antes de pedir essas 3 coisas, eu agradeço também quem está no lado externo, para esse vídeo chegar até você, lives que chegam no canal, palavras pastorais, live que chega, palavras pastorais, tantas outras coisas que acabam chegando para você. Tem pessoas por trás das câmeras ali, manuseando o computador, fazendo tudo certinho, marcando, produzindo. Deus abençoe nosso irmão Mateus, Deus abençoe nosso irmão Caleb e tantos outros que estão aí empenhados para que chegue até você. Mas eu quero pedir 3 coisas para você. Primeiro dessas 3 coisas você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tá aí do lado direito do seu vídeo, tem aí, se tiver escrito inscreva-se vermelho, é que você ainda não se inscreveu, clique lá em cima, se inscreva, acione o sininho para que as notificações cheguem para você. Segunda coisa, dê o seu like. O like é um joinha que tem aí do lado esquerdo, abaixo do vídeo. Clica lá em cima, dá um like, isso ajuda muito também o nosso canal. E a terceira coisa, compartilhe.
mande aí no grupo da família, no grupo da igreja, pessoas que estão perto, estão longe, aquele que não assistiu, manda. Mas a gente manda tanta coisa no WhatsApp, tanta coisa que a gente chega, a gente manda, então manda, compartilhe isso daqui, né? Que Deus possa te abençoar, que isso possa chegar em mais e mais pessoas e que a gente possa continuar sendo um canal de Deus para a tua vida. Deus abençoe a tua vida, tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e Ele continue abençoando a nossa nação.